Vamos contar histórias, relatos e contos de terror. Se você tem alguma história, nos envie por e-mail. A sua história pode ser a próxima a ser contada aqui no canal. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Meu nome é Pedro. Lembro-me daquela noite como se fosse ontem. Eu, um homem casado com 3 filhos, e a única forma que eu conhecia para sustentar a minha família era o meu trabalho como caminhoneiro. Eu passava a maior parte da minha vida na estrada, longe de casa, mas era o que precisava ser feito. Naquela noite, porém, tudo mudou. Eu estava dirigindo pela estrada deserta em algum lugar entre 2 cidades, quando a escuridão começou a tomar conta do cenário. Uma tempestade se aproximava, e eu estava ansioso para chegar ao meu destino antes que ela caísse sobre mim. No entanto, meu GPS parecia ter enlouquecido, indicando caminhos estranhos e confusos. Eu estava sozinho na cabine do caminhão, com o som da chuva batendo no teto e o rugido do motor como minhas únicas companhias. O rádio estava desligado, e eu estava completamente concentrado na estrada à frente. Foi quando percebi que estava completamente perdido. As placas de sinalização eram poucas e distantes entre si, e eu estava dirigindo por uma estrada que parecia levar a lugar nenhum. As árvores ao redor começaram a se inclinar com o vento forte, criando sombras assustadoras que dançavam na minha visão periférica. Minha ansiedade estava aumentando a cada quilômetro que eu percorria naquele caminho. Foi quando vi uma luz distante na estrada. Uma luz fraca e amarelada que parecia vir de um posto de gasolina abandonado. Decidi que era melhor pedir ajuda e tentar descobrir onde eu estava. Conduzi o caminhão até o posto de gasolina e parei junto à bomba de combustível. A chuva agora caía com força, e eu corri para dentro do pequeno prédio do posto. O lugar parecia abandonado há anos, com teias de aranha cobrindo as prateleiras vazias. Uma campainha pendurada sobre a porta rangia quando entrei, mas ninguém respondeu ao meu chamado. Enquanto eu estava lá, tentando encontrar algum sinal de vida, ouvi um barulho vindo de fora. Era um som estranho, como um murmúrio distante. Saí do posto de gasolina e olhei em volta, mas não vi ninguém. Voltei para a cabine do caminhão, sentindo-me mais assustado do que nunca. Foi quando percebi que meu caminhão estava cercado por sombras. Homens, ou pelo menos o que pareciam ser homens, estavam se aproximando lentamente. Eles eram altos e vestiam roupas rasgadas e sujas, com rostos cobertos por capuzes. Um deles se aproximou, e sua voz era um sussurro rouco. Ele perguntou se eu precisava de ajuda, mas algo em seu tom me arrepiou até a alma. Eu sabia que não estava lidando com pessoas normais ali. Tentei acelerar o caminhão e escapar, mas eles se agarraram a ele com força. O líder das sombras se aproximou e disse algo sobre eu estar em território proibido. Senti um calafrio percorrer minha espinha quando ele me disse que eu nunca deveria ter vindo aqui. A chuva estava caindo forte, e eu estava completamente indefeso. Por algum milagre, a tempestade passou e a luz do dia surgiu. Quando olhei ao redor, as sombras haviam desaparecido. Tudo o que restava era o meu caminhão, o posto de gasolina e a estrada vazia. Fiquei paralisado a ponto de não conseguir sair dali. Fui resgatado horas depois por um motorista que passava e viu a cena. Contei-lhe a minha história, mas ele apenas balançou a cabeça e me disse para esquecer o que havia acontecido. Voltei para casa naquele dia, mas nunca fui o mesmo. Nunca consegui explicar o que aconteceu naquela estrada deserta, e desde então, evito aquela região a todo custo. Minha família nunca soube a verdade, mas eu sei que as sombras ainda estão lá, esperando por alguém como eu para se perder naquela estrada. Eu sou um homem casado, trabalho como motorista de ônibus. Mas há uma história que aconteceu comigo que me fez questionar se deveria continuar nesse caminho. Foi há alguns anos, em uma pequena cidade do interior que havia sido atingida por uma terrível tragédia climática. Muitas vidas foram perdidas e a cidade estava repleta de histórias de sofrimento. Eu estava escalado para fazer a rota poucos dias depois do desastre. A cidade ainda estava em choque quando cheguei, com casas destruídas e ruas cheias de destroços. Parecia um cenário de filme de terror. As pessoas na parada de ônibus pareciam assustadas e desoladas. Foi quando uma mulher com 3 crianças pequenas se aproximou, implorando por uma carona. Eu não podia deixá-los ali, então permiti que entrassem no ônibus. A mulher tinha olhos tristes e cansados, com lágrimas que haviam secado em seu rosto.
Seus 3 filhos estavam abraçados a ela, olhando para mim com olhos inocentes e cheios de medo. Comecei a dirigir em direção ao centro da cidade, que parecia ainda mais deserta e sombria naquele dia nublado. A mulher me disse que eles haviam perdido tudo na tragédia e estavam tentando encontrar abrigo com parentes que moravam na cidade vizinha. Conversei com ela para tentar confortá-la, mas algo estava errado. Quando olhei pelo espelho retrovisor, percebi que os 3 filhos não refletiam mais no assento de trás. Olhei novamente e eles simplesmente desapareceram. Parei o ônibus imediatamente e fui até a mulher, em pânico. Ela também tinha desaparecido. Olhei por todos os cantos do ônibus, mas não havia sinal deles. Eu estava sozinho no ônibus, sem nenhuma explicação para o que tinha acontecido. Desliguei o ônibus e saí tremendo. Fui até a cidade e comecei a perguntar às pessoas sobre a mulher e seus filhos, mas ninguém sabia de quem eu estava falando. Aquela família simplesmente não existia para ninguém além de mim. Voltei para casa naquela noite traumatizado, incapaz de entender o que havia acontecido. Quando vi as notícias no dia seguinte, descobri que aquela família, a mulher e seus 3 filhos, estavam entre as vítimas da tragédia climática que havia atingido a cidade. Desde então, não consigo mais trabalhar como motorista de ônibus. A lembrança daquela família desaparecida assombra meus sonhos e me faz questionar a realidade. Eu sei que algo sobrenatural aconteceu naquele dia. Algo que não posso explicar. E agora, minha única prioridade é minha própria família, protegendo-os do desconhecido que espreita nas sombras. Trabalho como motorista de ambulância há muitos anos, mas há uma história que nunca saiu da minha mente. Uma experiência que me assombra até hoje. Foi uma noite em uma cidade grande, e um prédio havia desabado, causando um caos terrível. Nossa ambulância foi acionada para resgatar e prestar os primeiros socorros a uma criança de apenas 6 anos. A partir desse momento, minha vida mudou para sempre. Quando chegamos ao local do acidente, a cena era devastadora. Destroços por toda parte, gritos de dor ecoando e uma sensação de desespero no ar. Corremos em direção ao local onde a criança estava presa sob os escombros. A equipe médica estava trabalhando freneticamente para retirá-la dos destroços, enquanto eu me preparava para levá-la ao hospital o mais rápido possível. A criança, um menino, estava inconsciente e coberto de poeira e sangue. O coração dele estava fraco, e os paramédicos começaram a reanimá-lo imediatamente. Enquanto eu corria para a ambulância, podia ouvir os médicos lutando para estabilizá-lo. Era uma corrida contra o tempo. No interior da ambulância, a tensão era palpável. Eu acelerei o máximo que pude, desviando dos carros na estrada congestionada. A sirene uivava enquanto minha mente estava focada apenas em chegar ao hospital o mais rápido possível. O menino estava tão frágil, e eu me sentia impotente. Durante o trajeto, a criança sofreu paradas cardíacas múltiplas. A equipe médica continuava a lutar para trazê-lo de volta à vida. Os segundos pareciam horas. Eu rezava silenciosamente por sua sobrevivência, enquanto o veículo corria pelas ruas escuras. Finalmente chegamos ao hospital. Os médicos e enfermeiros estavam prontos para receber a criança, e eles o levaram imediatamente para a sala de emergência. Eu me afastei, tremendo de exaustão e medo do que poderia acontecer. Eu era apenas um motorista, mas a responsabilidade pesava sobre mim. Horas depois, os médicos vieram me dar notícias. Eles conseguiram estabilizar a criança, mas seu estado ainda era grave. Ele estava lutando pela vida, e ninguém sabia o que o futuro reservava para ele. Nos dias que se seguiram, eu continuei a ter pesadelos. Via o rosto daquela criança pequena pedindo desesperadamente por ajuda, seus olhos cheios de terror. Às vezes, eu acordava no meio da noite com a sensação de que ele estava lá, ao meu lado, implorando para que salvassem sua vida. Felizmente, com o tempo, a criança começou a se recuperar, mas o trauma daquela noite ainda me assombra. O trabalho como motorista de ambulância pode ser assustador, e essa experiência me lembrou do quão frágil a vida pode ser, especialmente quando se trata de uma criança inocente. Aquele menino se tornou um símbolo do meu compromisso com o meu trabalho, mesmo quando as lembranças assustadoras continuam a me atormentar.